Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal, bem-vindo ao Gastro Talks. Meu nome é Estela Marini. Meu nome é Candice Krumel. E hoje, Candice, nós estamos com um convidado muito especial, que é o Halley Calcanhoto. O Halley, então, ele é médico, ginecologista e obstetra, mestre em Ciências Médicas pela URGS, doutor em Ciências da Saúde pela UX, especialista em endoscopia ginecológica, certificado em cirurgia robótica pela Santa Casa, professor de medicina da UX. E, além disso, ele é coordenador do Ambulatório Multidisciplinar da Saúde da Mulher e CEO da Endolite, que é uma clínica multiprofissional voltada para os pacientes com endometriose e acompanha, então, muitas mulheres, né, Halley? Que alegria te ter aqui neste dia. Bom dia, Estela, bom dia, Candice. Olha, para mim é uma alegria estar aqui, eu fiquei muito feliz com o teu convite, né, Estela? Então, assim, essa amizade, esse conhecimento, a gente já tem desde a época da residência, né? A Candice foi minha colega, não fala então, quanto assim... a gente se conhece, que há mais de 20 eu não anos. Não vou falar. Não. Tem coisas que a gente já não precisa, assim, ficar reforçando, assim, mas desde que a gente era colega, assim, grupo de estudo, sabe? Então, assim, a gente tem esse relacionamento há bastante tempo, então eu fiquei muito feliz da gente poder vir aqui e conversar um pouco sobre isso, né? Sobre a endometriose. Então, eu me formei em ginecologia, eu gostava muito da obstetrícia, mas devagarinho eu fui indo para cirurgia minimamente invasiva, vídeo, e aí foi quase que um caminho natural aparecerem, né, as pacientes com dificuldade para engravidar, aí os casos de endometriose, os casos mais complexos de endometriose, a endometriose profunda, intestinal, e aí depois disso a questão de, operei, então fiz o diagnóstico, fiz a cirurgia e agora o manejo. Né? Então, hoje eu trabalho tanto na universidade, e aí eu tenho o atendimento das pacientes do SUS, e aí a gente viu essa necessidade ali de poder oferecer esse tratamento, né, diferenciado e multiprofissional, porque às vezes vão ter situações que vão escapar do que a gente consegue dentro da medicina oferecer e ir acompanhando, e aquele tratamento mais contínuo, e obviamente a gente levou isso também para a prática privada. Então, hoje tem na clínica, a gente conta com um proctologista, outro ginecologista, e a gente tem uma psicóloga para ajudar a gente também nesse acompanhamento, nutricionista, né, e a fisioterapia. Oi, Estelinha, então, a gente não quer dizer o título do nosso episódio? Exatamente, eu fiz só uma pequena suspense. O nosso 46º episódio é sobre endometriose e intestino. Quando a dor vai além do útero. E é claro que nós não podíamos deixar de te convidar para estar aqui conosco, porque nós sabemos o quanto essa interdisciplinaridade diante dos pacientes com dor pélvica crônica, que muitas vezes é o sintoma que faz a mulher buscar ajuda, essa abordagem interdisciplinar, ela é fundamental. Não, e às vezes esses pacientes chegam no nosso consultório, né? Eles chegam no gastroenterologista porque eles têm dor de barriga, né? Exato. E como é interessante, às vezes ela vai primeiro no fisioterapeuta pélvica porque ela está com questões sexuais e dor da relação, e aí ela acaba, né? Deve ser assim para vocês, não é? Às vezes vem de diferentes profissionais. A gente tem a gastro também na clínica, mas é isso, assim, elas vêm às vezes de múltiplos lados, né? Então, de múltiplas queixas. Então, a parte intestinal, a parte desse desconforto, às vezes ela vem por ali. Mas a gente, dentro da ginecologia, a gente acaba ouvindo todas as queixas, né? E às vezes tendo que manejar. Então, assim, constipação é uma queixa bem comum, super né? frequente e constante, né? E aí hoje com a internet vem a questão da distensão abdominal, então associando, né, com a endometriose. Aí a gente vem a queixa da fadiga também associando com a endometriose. Então hoje a gente tem um tempo que todo mundo está mais exaurido, fica mais cansado e busca algumas coisas. Então, por um lado é muito bom tu ter bastante informação, mas às vezes tu tem que filtrar muitas coisas e dizer, olha, acho que o teu problema não vai ser só aqui na endometriose, vamos direcionar um pouco diferente,
né? Então a gente acaba recebendo todas essas informações de vários lados e é importante ter esse suporte, né, para poder corrigir isso. E, obviamente, endometriose é dor na relação, a parte, né, da fisioterapia aí também é bem importante. Quando a gente está na faculdade, quando a gente está na faculdade, era desconfiar quando tinha infertilidade, dor na relação e dor abdominal cíclica. Era isso, entendeu? Então, tu tem que desconfiar quando tem essas 3 coisas. Hoje em dia, como tu está falando, na verdade, a gama de sintomas é muito maior, né, do que só isso. Sim. Então, nosso objetivo hoje no podcast é tanto esclarecer essa relação da endometriose com o intestino, mas não é só, nós não vamos falar só sobre isso, né? Nós vamos falar também sobre os fatores que acabam fazendo com que tanto o intestino impacte na saúde da mulher com endometriose, e eu digo, acaba sendo uma via de mão dupla, mas também nós vamos falar sobre como ajudar essas mulheres, né? E aí eu já convido Haley a falar um pouquinho para nós aqui sobre a definição de endometriose. Afinal, a gente fala tanto hoje, eu acho que eu tenho endometriose, mas às vezes a gente não tem clareza desses conceitos. Afinal, o que significa dizer, afirmar que eu tenho endometriose? Então, a mulher, ela tem o trato genital dela, né? Então, vagina, útero, trompas, o ovário. E o útero, ele tem o revestimento interno. O revestimento interno é o endométrio. Então, essas células glandulares são as que proliferam e descamam e fazem a menstruação, né? Mas elas proliferam para fazer a caminha do bebê, né? na gravidez. Então, todos os meses, a mulher, naquela que não engravida e não é bloqueada, ela vai ter essa proliferação, a descamação e a menstruação. Então, é um processo fisiológico, né? Isso. Só que essas células do endométrio, muitas vezes, elas se implantam na cavidade peritoneal. Então, o conceito de endometriose é células semelhantes a essas células do endométrio e do estroma endometrial implantadas fora da cavidade. Então, essa implantação pode ocorrer na cavidade peritoneal, pode ocorrer em outros órgãos da pelve, então reto, né, órgãos extragenitais, então o intestino, apêndice, extrapélvico, então pode ter implante de endometriose por todo o peritônio, às vezes tórax, né, meninge e outros lugares. Mas a definição é essa, é tecido fora do lugar, fora da cavidade endometrial. É uma doença benigna com comportamento maligno, né? Exatamente. Então, ela é uma doença benigna, mas nem sempre se comporta de uma forma benigna. Ela é, muitas vezes, progressiva, e aí, de novo, entra também uma questão de preocupação quando as mulheres têm o diagnóstico, qual que vai progredir, porque, como todos os meses, tu pode ter essa questão do estímulo hormonal, ela, sim, muitas vezes vai ter uma tendência a ir crescendo, proliferando. E aí depois a gente vai falar um pouco do que a gente tem de estilo de vida, porque esse implante ectópico dessas células, ela vai causar uma reação no corpo. Então, tu tem todos os meses a menstruação. Por que algumas mulheres têm o implante e ele implanta, prolifera, cresce, e outras mulheres não? Elas conseguem, com o sistema imunológico delas, tirar essa célula. Opa, e a gente sabe muito bem todas as patologias. Eu tenho uma célula que cresceu a mais ou que está num lugar que não deve, nós temos todos os mecanismos de defesa que vão lá e vão tirar aquela célula dali. Então, por que isso não acontece em algumas mulheres com endometriose? Né? Então, tem uma alteração de sistema imunológico envolvido nisso, que vai fazer com que não tenha essa limpeza adequada. Aí implantou. Então, por que cresce? Então, tem que ter fatores de crescimento dessas células. E aí que entra essa modulação, né, de algumas mulheres e o que a gente pode ir fazendo em tratamento, acompanhamento, segmento para diminuir ou desacelerar esse crescimento, né, e controlar todos os sintomas que estão relacionados ao processo inflamatório que vai ter na pelve. Né? E aí volta aquilo que a gente falou, né, do porquê que é o diagnóstico. Então, a gente associa no primeiro momento vai estar associado a agravamento de sintoma de cólica, desconforto, ao período menstrual. Então, como ele prolifera e descama, né, ele vai responder do mesmo estímulo que aquele está dentro do útero, ele vai proliferar fora e descamar. Essa descamação gera a reação inflamatória da cólica, do desconforto, que muitas vezes pode iniciar no período menstrual e depois evoluir para uma dor pélvica crônica.
Mas hoje a gente está mais atento. Então, assim, a doença dos Ds, né? Então, a dismenorreia, então a dor da cólica menstrual, a dor pélvica crônica, a dispareunia, porque daí fez o nódulo, proliferou, está ali atrás do útero, no útero sacro, então zonas onde vai bater o pênis na hora da relação sexual, então a dor da relação sexual, nódulos que estão perto da bexiga, então a paciente vai proliferar, aí na hora tá urinando, começou a urinar, a bexiga contrai, ela vai ter dor para urinar, vai ter a disúria, né? Também principalmente agravada pelo período menstrual, né? A disquesia, então a dor evacuatória, seja pelo estímulo do foco, processo inflamatório próximo do intestino, vai dar dor. E às vezes a parte intestinal, é importante a gente perguntar, nem sempre vai ser só a dor, pode ter alteração do padrão evacuatório, né? Então vai ter muitas pacientes que são constipadas crônicas, chega na menstruação, elas têm um aumento, né, da frequência ou até diminuição da consistência das fezes, até tem diarreias, e algumas outras, dependendo onde está na questão da inervação, podem até ter constipação no período menstrual. Então, perguntar para a paciente essas alterações, né? Então, isso aí é importante. E o outro é a dificuldade de engravidar. Então, muitas vezes a paciente tem pouco sintoma ou não percebe o sintoma, né? A gente costuma dizer, ela tem dor na relação. Aí, o que acontece? Ela muda a posição. Então, ela não tem muita cólica, desconforto, mas a dor da relação, ela muda. E aí ela, não tenho sintoma, mas ela mudou o hábito. E aí ela vai descobrir essa endometriose quando for tentar engravidar e não está conseguindo. E às vezes pode ser uma endometriose já um tanto quanto extensa. E uma questão que tu trouxeste que eu acho sempre importante, né, Ale, é o impacto na qualidade de vida dessas mulheres. E nós entendermos que é uma doença, como você falou, inflamatória, que tem um caráter crônico e progressivo, e quanto antes o diagnóstico, melhor. E quando eu fui revisar a literatura, fazia algum tempo que eu não revisava os artigos mais recentes, chamou atenção o quanto é comum na população. 10% das mulheres, gente, isso é muito! 10% das mulheres, isso é o que é estimado na literatura. Tá, mas assim, ó, exatamente. A gente está fazendo mais diagnóstico ou a prevalência está aumentando? Porque a impressão que eu tenho é que a prevalência está aumentando também. A gente tem, assim, pelo menos 10% da população, então, das mulheres tem endometriose. A questão toda é que, assim, tem formas de fazer o diagnóstico, então, um pouco mais precoce, mas tu vai fazer o diagnóstico de endometriose profunda, né? A que vai aparecer nos exames é a endometriose profunda, aquela nodular que causa... A endometriose superficial do peritônio, ela é muito mais difícil de ser vista nos exames e a gente não quer ver ela, assim, a gente vai pela clínica dessa paciente, né? Então, a gente está mais atento, porque o que acontecia antes? E a gente costuma conversar, assim, a mãe que teve endometriose, que sofreu com cólica e nunca teve o diagnóstico, pode ser que a filha dessa aqui, ela vai demorar para fazer o diagnóstico também, porque ela vai dizer, não, filha, dor é normal, é assim mesmo, vai doer. E é uma doença com componente genético, né, também. Também tem esse componente genético. E aí, aquela que já teve o diagnóstico, que não, filha, pode ser endometriose e tal, ela vai levar mais rápido, né, essa filha para fazer o tratamento, o acompanhamento, o diagnóstico mais correto. Então, hoje a gente está tendo mais atenção a esses sintomas, né? Então, dizendo, a cólica não é normal. Né, a adolescente que falta aula por causa da cólica, que não faz atividade física, ela precisa ser investigada, porque não é aquela cólica que te tira do teu dia a dia, te tira da tua rotina, não te deixa trabalhar, diminui a tua capacidade, né, de concentração, o teu rendimento no trabalho, ela precisa ser avaliada, né, e a gente organizar, porque tem uma chance maior, sim, de ser endometriose dessa paciente. Mas aí também duas coisas, né, como as mulheres estão usando mais anticoncepcional oral, às vezes mascara, então, durante o período menstrual, às vezes ela nem tem tanta dor assim, porque tá meio mascarado pelo também que ela já tá usando hormônio, né. Tu tá tratando o sintoma, né, então, assim, ela tá com isso aí sem saber, ela tem uma opção de tratamento que tá ali. E aí essa é uma questão, assim, a pílula ela não vai bloquear o crescimento daquela endometriose que vai crescer,
Então, tu pode até usar pílula, mas tem que ter a ideia do diagnóstico e poder ficar acompanhando para saber em que momento, de repente, essa paciente se beneficia do manejo cirúrgico, né? E Perfeito. Uma questão ainda sobre endometriose, que hoje está se falando mais, é a fadiga. Então, como a gente tem, principalmente endometriose extensa, né, aquela profunda, extensa, que tem um componente que pega a parte de inervação autonômica dessas pacientes, como exige muito, né, da parte imunológica, estimula nervo, algumas dessas pacientes têm a fadiga crônica como uma queixa. Então, será que não é também um componente desse estado inflamatório crônico, né? Porque a endometriose é uma doença que ela é uma inflamação crônica de baixo grau, né? Quando não é demais, mas assim, essa coisa da inflamação crônica de baixo grau está muito associada com fadiga, né? Exato. E aí, justamente entrando nessa relação, né? Então, o Ali falou uma questão bem importante aqui, que é a diferenciação da endometriose, que ela pode ser, como se fosse a classificação dela. Ela pode ser mais superficial e ela pode ser profunda. Fala um pouquinho mais para nós, quando que a gente pensa em superficial, quando a gente pensa em profunda? E quais são os órgãos, quando ela é profunda, que mais ela compromete? A endometriose ela tem essa parte interessante que ela não está diretamente, assim, em 100% dos casos relacionada assim, a ter uma doença mais extensa, a paciente vai ser mais sintomática. Às vezes não acontece isso. Então, a endometriose superficial é aquela restrita ao peritônio, ao revestimento, né, do nosso abdômen, principalmente. Então, às vezes são pequenos focos. E esses focos podem ser doloridos e pela alteração bioquímica que eles fazem, mesmo sem ter alteração anatômica, cursar com dificuldade para engravidar. Então essa é a superficial, que são esses focos, mas ela pode ser superficial e extensa também. Então isso é importante a gente diferenciar. A profunda é aquela que penetra, né, no peritônio ou nos outros órgãos acima de 5 milímetros. Tá? E ela também pode ser restrita ou ela pode ser um pouco mais extensa. Quando a gente fala, então, essa endometriose profunda, principalmente vai afetar ligamentos útero-sacros, então, que fazem a sustentação do útero, a parte de tórus uterino, tá? Aí ela vai para peritônio, então, ovariano, tem o endometrioma, que é a endometriose no tecido ovariano, e o órgão mais afetado é o reto, né? Então, seja pela proximidade ali das interações, então essa transição de reto-sigmoide é o extragenital mais afetado, assim, a gente tem. Então, pode afetar o intestino, então, o reto-sigmoide, o sigmoide, apêndice, intestino delgado. A gente tem também no compartimento anterior, na parte anterior, então, o comprometimento da bexiga, então, pode ter. E quando ele cresce para a parede lateral, aí é onde a gente começa a ter um pouco mais de problema, tanto porque pega a parte de inervação, né? Então a parte faz a evacuação, né? A sensibilidade urinária, a contração da bexiga para a ureter, então a gente aí pode evoluir para uma constrição do ureter, hidronefrose, perda até do rim, e aí a dificuldade um pouco maior de controle da doença e uma cirurgia um pouco mais complexa também, né? E uma questão também importante, Ali, que você falou que, né, dos órgãos ali, dos órgãos que ficam próximos, o intestino acaba sendo mais comprometido. E como nós falamos no início do episódio, muitas vezes os sintomas, eles são inespecíficos. Como a gente sabe, esse é o grande desafio meu e da Candice, que nós acabamos nos especializando mais em intestino. Os sintomas intestinais, eles são comuns a várias condições. Então, o se sentir distendida, né, que muitas vezes é um dos sintomas que faz pensar em endometriose, a distensão abdominal, a alteração do hábito intestinal, as fezes, ora mais para diarreia ou às vezes até para constipação, a própria dificuldade na evacuação, a sensação de evacuação incompleta, esses sinais e sintomas, nós temos aí pelo menos uns 7, 8 possíveis diagnósticos. E aí vem justamente nessa história detalhada, como você disse, onde a gente vai juntando as informações. Puxa, mas é uma mulher que tem esses sintomas digestivos, mas ela tem ardência para urinar, ela tem dificuldade na relação, ela tem esse histórico, né, no passado de muita cólica menstrual. E como é importante esse resgate da história, eu sempre digo, a Candice sabe, isso é uma coisa que eu sempre reforço aqui, a base do diagnóstico
é uma história detalhada. Por mais que nós hoje, a gente tenha evoluído muito no diagnóstico, hoje nós temos cada vez mais uma medicina de precisão, mas eu preciso saber o que eu estou buscando para solicitar os exames certos. Porque não adianta, eu vou pedir 200 exames, mas o que eu estou buscando, afinal? Qual é o meu alvo, né? E você já disse assim, né? Olha, Estela, realmente, para endometriose profunda, os exames hoje nós temos são bons exames, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós. Antes, sabe que eu estava lendo ontem que 50% das pacientes com endometriose têm diagnóstico de síndrome do intestino irritável? Exato. Ali que tá. E o atraso no diagnóstico é de 7 a 10 anos. Eu lembrei muito dos nossos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, com Crohn e retocolite, onde muitas vezes esse diagnóstico, intolerância à lactose, outras condições e até realmente quantos anos de sofrimento. E aí também a gente entende a fadiga no sentido de que, puxa, olha a qualidade de vida, o quanto fica difícil ter uma vida com qualidade, né? Eu acho que esse ponto, assim, ele é importante, assim, né? Juntando o que vocês falaram. O diagnóstico, até estava no artigo aquele que tu mandou ali, Estela, assim, não é só o diagnóstico, mas é o diagnóstico e o manejo correto. Eu acho que aí é realmente assim, hoje elas demoram, então a cólica é normal, ninguém investiga, ninguém vai e a coisa foi indo. Mas hoje tu tem um diagnóstico e aí então a gente tem os exames, pediu a ressonância, apareceu endometriose e às vezes e agora, o que eu faço, assim, entendeu? Aí já encaminha, já manda, então essa parte ela precisa ainda ser um pouco melhor estruturada, organizada. Essa alteração com os sintomas intestinais, assim, então, distende aqui, agora a hora da diarreia, então, assim, mistura muito os diagnósticos e isso atrapalha, de novo, que a gente falou, quem que vai consultar primeiro, como é que ela vai chegar. Então, e aí, de novo, entra na questão do manejo, né? Que aí depois a gente vai falar um pouquinho, porque tu precisa da ajuda do paciente também para manejar, às vezes, esses sintomas, né? Às vezes não é só eu ir lá tirar o nódulo da endometriose que vai melhorar. Mas com relação a diagnóstico, hoje está muito melhor. Os diagnósticos, a ressonância magnética hoje ela nos ajuda muito. Aí precisa um detalhe, né? Eu sei que na gastro a gente tem também alguns exames. Eu quero ver uma hiperplasia nodular focal. Não adianta eu pedir ressonância de abdômen superior. Eu tenho que escrever o que eu quero para usar, o contraste adequado, o tempo adequado do exame. Então, a ressonância de pelve, encaminhar para um serviço que esteja habituado a fazer e escrever o protocolo de endometriose, né? Porque ele vai fazer um corte mais específico, né? A gente costuma fazer um preparo do intestino para poder avaliar melhor a parede, né? do reto, do sigmoide, gel na vagina, distende um pouco melhor, então faz um contraste para a gente avaliar. Então, especificar isso no exame. E a gente tem o ultrassom transvaginal também, com um preparo de intestino e a mesma coisa, profissional treinado para fazer esse diagnóstico. Então, hoje, tu procurar essas lesões mais profundas, assim, tá mais fácil, assim, tá mais democrático. E não tem ultrassom que eles colocam, tipo, água, assim, na vagina? Aí tu tá... Histerosalpingografia ultrassonográfica, alguma coisa assim? Histerossonossalpingografia. Isso, né? Tá. Eu sei então, que eu vi esses dias uma paciente me levou o exame para ver, eu falei, eu nem sabia que isso existia. O Raikosi, ele é um exame relativamente novo. A histerossonossalpingo já tem há bastante tempo, mas aí evoluiu a parte do catéter, né? Então, eles fazem com bolhas, então eles injetam o contraste. Tu tem uma olhada na cavidade endometrial, como é que fica, mas ele é bom para avaliar as trompas, a permeabilidade das tubas, assim. Então, ele consegue ver a trompa formando, então ver se tem dilatação, se tem obstrução, né? E alguns trabalhos até dizem que ajuda a engravidar, assim, né? Porque tu lava, tu dá uma desobstruída, às vezes fica mais fácil. E aí tu consegue avaliar, mas é principalmente para permeabilidade tubária. O que hoje acaba se fazendo, só para concluir, assim, tu associa com a pesquisa de endometriose. Então, tu tem a paciente infértil, avalia a trompa e tu já faz a pesquisa da endometriose. Então, ele te ajuda nesse mesmo momento. E isso que você falou, Estela, é importante a gente pedir a ressonância com
direcionada para o que eu estou querendo saber. O que eu estou pensando, qual é a minha hipótese? Por quê? De novo, né? Voltando, e isso vem da história da paciente. Porque muitas vezes eu recebo pacientes com sintomas intestinais, e aí eu faço todo esse questionamento sobre o histórico, enfim, e aí eu já estou pensando, a história dela está muito sugestiva de endometriose. E aí eu pergunto, alguma vez foi pensada em endometriose? Ah, doutora, já foi pensada, a minha ginecologista pediu uma eco. E não deu nada, uma eco transvaginal. E aí eu costumo perguntar, mas que tipo de eco transvaginal você fez? Que tipo de eco? Ah, eu fiz ressonância, mas que tipo de ressonância você fez? Então, eu costumo pedir para os pacientes, traz o laudo que eu quero ver. Porque muitas vezes a paciente fica com a falsa ideia. Fiz uma eco transvaginal, deu tudo bem, então eu não tenho endometriose. E tu acabaste de nos dizer que uma eco transvaginal, aquela habitual, não é suficiente. Assim como uma ressonância de abdômen também não é suficiente. É isso aí. Então, olha o quanto eu digo, é complexo, por isso que a gente precisa se cercar de profissionais que têm expertise na área. No meu consultório acontece a mesma coisa. Exatamente. E um profissional que está atento, ele sabe justamente o que ele está buscando, porque, de novo, tu tem um direcionamento baseado na história da paciente, nos sinais e sintomas. Não, assim, o diagnóstico muito provável é esse. Então, tu vai atrás até realmente ter certeza absoluta que esse é o diagnóstico ou descartar esse diagnóstico, né? Mas, assim, gente, assim, mas melhorou muito. Vocês lembram quando a gente estava na faculdade, era só videolaparoscopia que tinha para fazer diagnóstico, né? Ponto. Como se faz o diagnóstico de laparoscopia, né? Ainda que é uma cirurgia, né? Ainda tem muita gente que faz a videodiagnóstica para fechar o diagnóstico, né? Então, assim, para tu ter o diagnóstico, né, da endometriose. Hoje, quando a gente fala de cirurgia, a gente pensa, né, no one-shot surgery. Então, assim, é uma cirurgia só para essa paciente. Então, aquela paciente que às vezes vem para o consultório, eu já fiz 3, 4 intervenções cirúrgicas, é difícil, assim, tu pensa, desde a qualidade do procedimento cirúrgico que foi feito, né, questionando até se era aquilo que ela precisava naquele momento. Então, hoje a gente procura fazer bem esse diagnóstico, fazer manejo clínico ou não, e quando a paciente vai para a cirurgia, a gente entra, né, com já estadiada a pelve, não tem surpresa mais no transoperatório, para a gente resolver tudo o que precisa, né? Desde a endometriose do intestino, mexer no intestino, eventualmente com a ressecção, com aquela abordagem. A paciente vai ter lesão em diafragma, que é um lugar que às vezes aparece também, então mexer em diafragma, então a gente entra, né, sabendo que tem hora para começar e eventualmente não tem hora para acabar. Mas essa é a ideia. Não, eu vou ali, vi que tem no intestino, mas tá muito grudado, tu tem uma chance de complicação, eu vou cauterizar o foco e vamos ver como tu fica. Isso não serve. Tu tem desde o efeito placebo da cirurgia, que hoje a gente sabe que dura pelo menos assim, uns 6 meses, assim, a paciente pode ter um alívio parcial desses sintomas, mas ela vai voltar a ter a dor, a ter o desconforto, e tu vai pegar uma pelve que já foi mexida. Então, tem mais chance de complicação, né? A distorção, além da endometriose, é a distorção anatômica da fibrose da cirurgia prévia, né? Ao te ouvir, eu fiquei pensando nos nossos pacientes com doença inflamatória intestinal. Nos pacientes com doença inflamatória intestinal, a gente tem um termo que nós usamos que é a janela de oportunidade, que é o quê? Quanto mais precoce o diagnóstico, mais efetivo é o tratamento. Me parece que a endometriose não é diferente. Quanto mais precoce eu faço esse diagnóstico, menor a chance de ela ter, entre aspas, se disseminado, como a Candice falou. É uma doença benigna, mas com caráter que não é benigno, ou seja, porque ele tem essa característica, né, de se alastrar, se disseminar por outros órgãos, né, essa possibilidade. Eu não sei se faz sentido, né, para ti essa ideia do diagnóstico precoce, é a grande questão, né, Ale, nosso grande desafio aqui. Faz. O único cuidado, às vezes, que eu acho que a gente tem que ter no sentido, assim, ela é uma doença que pode ser progressiva, sim. Tá, então eu fiz o diagnóstico com 15 anos, eu já vou botar ela fazer uma laparoscopia com 15, né? Então, porque às vezes tu tem esse outro viés, esse outro extremo. Não, apareceu a endometriose, vou operar a endometriose porque eu não quero que ela cresça e vá. E é um receio que a paciente tem, né? É óbvio, é muito bem compreendido isso. Eu tenho um nódulo, ele pode crescer? Pode. Então eu já quero tirar. Mas, assim, 30% delas vão ser progressivas, vão crescer. Então, aí é que a gente tem que ter o cuidado. Então, a gente está fazendo diagnóstico mais cedo
a gente ainda não tem métodos confiáveis ou validados para saber qual que vai progredir e qual que não vai. Não, e fazer a cirurgia não para a progressão, né? Porque, na verdade, tu tira aqueles focos que podem surgir outros no futuro. Que podem surgir outros. Porque aí entra a parte que a gente ainda não conhece bem, que é a fisiopatologia da endometriose. Né? Era a menstruação retrógrada, mas a gente já viu que muitas mulheres têm, né? E aí entra resposta imunológica ou outros fatores. Então, se tu não corrige isso, eu tirei aquele foco, pode ser que outros vão surgir, que é a discussão da recidiva ou recorrência ou até a persistência da doença. Então, muitas vezes vale ter o diagnóstico, acompanhar de forma correta, de forma séria, batalhar em alteração de estilo de vida, melhorar os outros sintomas e ir acompanhando. E aí a gente define se, ok, agora é o momento de eu te operar. E às vezes a gente vai chegar, a paciente chegou com 35, com 40, tem um nódulo, ele já teve filhos, às vezes a gente consegue fazer um bom manejo, né, de todo o ambiente dessa paciente. Melhorar estresse, melhorar sono, corrigir fatores inflamatórios. E às vezes a gente não precisa nem bloquear a menstruação, tá? Assim, a paciente, hoje a gente tem uma gama de pacientes que, eu tenho receio do hormônio e tal, então a gente consegue controlar bem o sintoma, a partir do momento que ela entende que aquela cólica pode dar um desconforto, mas corrigindo outros fatores inflamatórios, ela melhora bem, faz uma analgesia durante o ciclo, e a paciente fica bem, a qualidade de vida dessa paciente vai. Então, nem toda paciente eu vou levar para a cirurgia, o que eu preciso estabelecer o diagnóstico, ter um bom plano terapêutico para essa paciente e não descuidar, né, do controle. Porque às vezes, sim, cresceu, aumentou, cresceu um pouco, é uma doença um pouco mais lateral. Bom, então essa paciente eu vou operar, pegou o intestino, tá grave, então de uma forma maior. Mas nem sempre a endometriose que tem um foco ali na parede do reto de meio centímetro, eu tenho que sair correndo, porque em 1 ano e meio ela vai ficar. Então, é importante estabelecer, né, essa individualização do acompanhamento. Do tratamento, né? Para cada um. Mas exatamente. E quanto mais precoce tu faz o diagnóstico, maior chance de, com medidas do estilo de vida, né, um tratamento medicamentoso menos agressivo, nós conseguirmos ter uma regressão, né, dos focos, ou talvez até uma estabilidade, talvez às vezes tu não regrida, mas como estável, vocês falaram, né, evitando assim procedimentos, isso na doença inflamatória é a mesma coisa, né, quanto mais precoce, menos chance de operar, menos chance de cirurgias grandes e que tem as suas complicações. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente com histórico de endometriose já de longa data, há mais de 30 anos, e ela fez 7 cirurgias por conta da endometriose e mais outras 3 por conta de uma outra condição abdominal. Então, essa paciente tem 11 cirurgias no total. Então, olha o desafio para vocês, cirurgiões, né? A gente sabe que como tu falaste, o ideal, então, se é realmente um caso cirúrgico, tentar evitar os múltiplos procedimentos, porque a gente sabe que começa a aderência, uma série de complicações. E aí, Candice, eu te convido a falar um pouquinho para nós sobre essa relação da endometriose com a síndrome do intestino irritável. E tem um dado que eu também achei muito interessante na literatura, que é assim, tanto o sintoma de endometriose pode mimetizar, ou seja, ele é muito semelhante aos sintomas do paciente com síndrome do intestino irritável, ou seja, eu tenho uma distensão abdominal, um desconforto, uma dor abdominal associada à mudança no formato ou na consistência das fezes e que parece que alivia ou de alguma forma tem relação com a evacuação. Isso está lá nos critérios de Roma como fazendo parte do diagnóstico do intestino irritável, mas também pode ser sintoma da endometriose. E muitas vezes, eu acho que tem 2 questões importantes aqui. Tanto o paciente com endometriose, sem intestino irritável, ele pode ter sintoma que no primeiro momento no gastro, se ela vai no gastro, Estela, se eu não estiver bem atento à anamnese, histórico dessa paciente, pode acontecer de eu tratar como intestino irritável e ser endometriose, como às vezes os pacientes com endometriose têm 5 vezes mais chance de ter intestino irritável. Às vezes eles têm as 2 condições. Então fala para nós. A primeira coisa que a gente tem que ver é que a síndrome do intestino irritável é uma síndrome. Então várias coisas entram ali. Se a pessoa tiver intolerância à lactose, ela tem síndrome do intestino irritável, tá? Pelos sintomas, né? Então ela pode ter dor abdominal, distensão, diarreia. Então pelos sintomas, né? Só que daí quando a gente faz um diagnóstico, a gente acaba tirando
da síndrome do intestino irritável, porque tem um diagnóstico orgânico que explica esses sintomas. Mas, num primeiro momento, a síndrome do intestino irritável são só sintomas que a gente está vendo. A gente não está vendo fisiopatologia, né? Então, quando o paciente chega com síndrome do intestino irritável, eu acho que a endometriose é uma das coisas que tem que pensar. É um dos diagnósticos diferenciais. Isso que a gente estava falando. 50% das pacientes com endometriose têm síndrome do intestino irritável, a chance delas é 5 vezes maior, né? De ter. Só que é muito difícil. Tudo isso que a gente está falando é muito difícil separar uma coisa da outra, porque ao mesmo tempo a gente vai fazer cirurgia, provavelmente tu não vai conseguir tirar todos os focos, às vezes, que tem de endometrioma, vai tirar vários. E esse estado inflamatório ali dentro do nosso abdômen, ele vai mudar ali marcadores inflamatórios, ele vai mudar peristaltismo intestinal, ele vai mudar microbiota intestinal. Então, essas coisas, elas estão juntas. A gente separou aqui, a gente estudou, um festival para gineco, outro festival para clínica, adivinha, tá tudo misturado lá dentro, entendeu? Eles já viram que pacientes que têm endometriose têm muito mais lipopolissacarídeo, que são produtos bacterianos na menstruação. Então, assim, tem algum tipo de translocação bacteriana ali, de bactérias do intestino, né? Provavelmente o aumento de permeabilidade intestinal, aquelas coisas que a gente já falou uns zilhões de vezes, mas tem alguma coisa ali que tem essa relação que, como o Alan falou antes, a gente ainda não sabe muito bem a fisiopatologia disso, né? Mas o que eu acho, se tu for clínico, se tu for gastro, e chega uma paciente com síndrome do intestino irritável, com dor abdominal importante, não dá para não investigar endometriose, não dá. A gente vai estar rateando muito, assim, uma mulher que chega com dor abdominal importante, com diagnóstico, pensa assim, isso aí é síndrome do intestino irritável, e a gente deixar passar isso, é rateação. Entra na rateação, entendeu? Sabe? Mas eu acho que, assim, complementando ainda o que tu falou, assim, né, a gente tem o diagnóstico, então tá mais fácil, a gente tá pensando, né, acho que vale a pena. Mas daí é aquela coisa, assim, que é a mesma coisa do paciente do intestino irritável, nem sempre são pacientes fáceis da gente tratar e da gente acompanhar. A gente tem uma gama de coisas no ambiente dessas mulheres, dessas pacientes, que a gente tem que corrigir. Então, é um paciente que demanda mais tempo de consulta, demanda mais paciência de ouvir, né? A gente sabe o quanto o estresse externo, todas essas coisas vão piorar a tua percepção de dor, de desconforto. O momento que tu tá, o teu intestino vai funcionar diferente ou de outro. Então, assim, eu tô bem, tô relaxado, nada me estufa, nada me incomoda, nada me dá intolerância, mas eu tô mais estressado. Tem que gravar um podcast com as minhas colegas, assim, que eu admiro, entendeu? Cara, eu vou ficar nervoso no dia seguinte, entendeu? Então, vai dar. Então, tudo isso afeta. E muitas vezes o que eu vejo e a necessidade do que a gente montou hoje de acompanhamento, assim, tem um diagnóstico de endometriose, apareceu o foco ali, não é mais comigo, eu vou te encaminhar para quem vai resolver. E às vezes elas ficam sozinhas, assim, né? Até chegar, tu tem um médico que te acompanhava, até eu criar um vínculo, até eu, né, ter o vínculo com essa paciente, ganhar aquela confiança, aquelas coisas, às vezes, tô indo naquele que é referência, mas, poxa, ela já tinha uma história com aquele outro profissional, sabe? Então, às vezes, dá esse conforto, manter o acompanhamento, volta aqui de vez em quando para ver como é que tu tá indo. Não, assim, não, pega, tu tem endometriose, vai resolver lá com ele que ele vai. Então, tu ter o diagnóstico, mas tu poder entender isso e justamente saber que ela precisa de um acompanhamento diferente, né? Só isso ali, antes de tu falar, eu quero falar outra coisa que também é importante, que essas duas doenças, elas têm uma coisa em comum, que é a hipersensibilidade visceral, né? Então, tanto os pacientes com síndrome do intestino irritável quanto com endometriose, eles têm uma percepção um pouquinho alterada de dor. E isso é uma desregulação do eixo cérebro-intestino. Não é que o paciente, tipo assim, tu tá te fazendo. Não tá se fazendo. Ele sente mais dor do que eu, ponto, né? Pro mesmo estímulo, ele sente mais dor, né? Então, tem esse componente também da hipersensibilidade visceral desses pacientes, né? Te interrompi, Estela. Fala. E aí vem realmente a influência, né, do estroboloma, que é justamente a disbiose, né? Que vem por conta do estilo, muitas vezes, essa questão do estroboloma que a gente sabe hoje, que são um conjunto de bactérias que elas reaproveitam o estrógeno, né? Então, o estrógeno deveria ser eliminado lá, né? Passa pelo fígado, é conjugado, deveria sair
pelas fezes. No entanto, de acordo com a microbiota intestinal, até 90% desse estrógeno pode voltar para o nosso corpo. E nesse cenário de endometriose é muito ruim. A gente sabe que a questão do estímulo hormonal é muitas vezes o gatilho para estimular tanto a origem, tá lá da origem da endometriose, como também nessa progressão da doença. E aí tem mais a questão, como a Candice falou, do leaky gut, do aumento da permeabilidade intestinal, que também vem, né? Depois eu vou falar sobre estilo de vida, por conta de como que essa mulher cuida de si, sim, de como que eu cuido de mim. Tem muito a ver com o aumento da permeabilidade intestinal, de acordo com os meus hábitos, o meu estilo de vida. E esse aumento da permeabilidade intestinal gera essa inflamação crônica de baixo grau, que também, como a Candice falou, aumenta a sensibilidade visceral e dependendo, já é uma mulher que já tem uma tendência a ter problemas na parte mais ginecológica. E aí acaba essa inflamação, ela acaba se deslocando para a parte geniturinária, né? Então, como é interessante nós entendermos, né, que parece que a gente foi estudar diferentes caixinhas, assim, a gente foi estudar diferentes órgãos, mas cada vez mais essa consciência do todo, né? Mas essa, de que nós... desculpa te interromper, mas essa era a parte que eu queria que vocês falassem, entendeu? Por quê? Perfeito. Porque às vezes eu falo com a paciente isso do tipo, olha, a gente precisa melhorar a tua alimentação. A gente precisa... E ela tá, mas o que tem a ver? Hoje, ok, a gente tem o glúten e a lactose, assim, né, já como uma coisa um pouco mais estabelecida, mas todo esse conceito, né, da parte intestinal entra na parte do multiprofissional. É difícil para mim dominar tudo isso e ainda sentar com ela e explicar o estroboloma, como é que funciona, como é que é a alimentação, né? Então, o conceito da disbiose, que é uma coisa que a gente já vem falando, então tu explicar isso aí para as pacientes, né? Nesse sentido, eu acho importante. Então, eu queria que vocês comentassem essa parte, assim, né? Eu vou deixar a Estela falar, mas acho que é interessante isso que a Estela falou, que a inflamação, ela se retroalimenta, entendeu? Então, no momento que a gente tem inflamação num órgão, os outros órgãos são mais sensíveis, eles inflamam também, né? Então, essa coisa da parte inflamatória, ela fica se retroalimentando, né? Ela fica nos consumindo, assim. Né? Pode falar, Estela, te interrompi. Só voltando, eu vou falar agora sobre os fatores do estilo de vida, que é a grande questão aqui, né? Tanto de prevenção, para que as mulheres não desenvolvam endometriose, para não desenvolver disbiose. Isso eu digo, né? Isso é tão lindo da medicina, a gente está entendendo melhor o impacto, uma vez que a gente parou de superestimar o potencial, só a genética, porque quando nós estávamos na faculdade, nós achávamos que a genética que definia o nosso destino. Nós não tínhamos esse conhecimento da epigenética, que é a epigenética, que é de acordo com teus hábitos, teu estilo de vida, que vai ligar ou não esses genes. Então, como é importante nós termos essa compreensão, mas ao mesmo tempo, ontem eu estava falando isso para um paciente, ele chegou, né, depois de uma diverticulite, super ansioso, enfim, e eu trouxe para ele, como com o passar do tempo, hoje eu tenho 20 anos de formada, né, vocês mais ou menos têm esse tempo, como a maturidade profissional me fez entender do meu papel de médico. Qual é o meu papel de médica? Será que o meu papel de médico é curar as pessoas ou é guiar o meu paciente? E eu me dei conta, gente, é que nem, por exemplo, o professor, ele não consegue fazer o aluno aprender. Ele vai guiar o aluno e ele vai aprender. O meu papel de médico hoje, e eu acho que vocês têm a mesma concepção do que eu, é guiar o meu paciente para o tratamento. E para isso é uma jornada longa, é como se fosse, eu me sinto cada vez mais como um GPS, como um guia. E onde eu digo assim, Candice, tu não está sozinha. O teu diagnóstico é esse, eu estou aqui para te guiar nessa jornada. E nós vamos buscar juntas o melhor caminho, que pode ser nesse momento, esse olhar mais focado para o estilo de vida, daqui a pouco a gente vai junto precisar de um medicamento, mas eu estou aqui contigo para te guiar. E isso dá cada vez mais, em momentos assim, a gente está vivendo uma era de excesso de informação. Eu vejo quanto mais o meu paciente ele confia que ele está sendo guiado, ele menos tem necessidade de buscar na internet, menos ruídos tem nesse caminho. Não sei se para vocês faz sentido esse olhar da medicina que parece assim, para mim,
É o caminho, é o caminho. Acho que a inteligência artificial está aí justamente para que a gente volte a ocupar esse espaço de parceria com o nosso paciente. Eu achei engraçado isso que tu falou da rotunda agora, da GPS. Eu vou falar para meus pacientes, faz a volta na rotunda e volta, entendeu? Mas na verdade uma coisa que eu falo para eles é o seguinte, olha só, o que tu fez até agora não tá dando certo, tanto que tu chegou até aqui, entendeu? A gente vai ter que mudar alguma coisa. Isso que deu até aqui não deu certo pro teu corpo. Tanto que teu corpo tá mostrando sinais que não tá dando certo. Então a gente vai ter que voltar uns passos. Mas agora eu vou falar, não vou falar voltar os passos, tu pega a rotunda, entendeu? E volta. Olha como é interessante. E os pacientes entendem, quando a gente faz, eu gosto muito de trazer esses exemplos da vida. Eu digo, gente, se eu quero fazer um caminho novo, porque esse caminho, como a Candice falou, que até agora eu segui, essa forma de cuidar de mim, que eu segui até agora, está me levando ao adoecimento. E eu quero mudar a rota. Mas sem o GPS hoje é muito difícil a gente fazer um caminho novo, né? Então, de novo, vem o nosso papel de médico como guia nessa jornada. E aí a gente vai agregando os profissionais. Agora é hora de olhar para a alimentação. Então, você vai lá na Fisio, agora a Nutri. Agora precisamos olhar para essa questão da dor pélvica. Agora vamos na fisioterapeuta pélvica. E eu acho que esse é o caminho da medicina dos próximos. Já está sendo cada vez mais se encaminhando para isso, né? Para essa relação não vertical, médico eu mando e tu obedece. Não existe mais isso, gente. Isso talvez lá no passado era uma relação médico-paciente que realmente se sustentava, mas hoje cada vez mais os pacientes estão em busca disso. Assim, a gente está vendo, a gente está chegando cada vez mais tarde, expectativa de vida, né, aumentando, a gente chegando bem, chegando produtivo e muitas vezes tendo que se manter produtivo além dos 60 e às vezes até além dos 70 anos. Então, o que a gente quer, e tem muito paciente acordando, né, aquilo que a gente vinha falando antes, eu não quero esperar estar doente para daí resolver, né? Não, a gente está buscando perder menos saúde ou manter a nossa saúde, manter o meu bem-estar, né? Controlar sintomas que vão aparecendo, né? O dia a dia às vezes não é fácil, mas a gente quer manter isso, manter saúde, manter estilo de vida. E aí volta aquela coisa, às vezes o básico bem feito resolve 80% dos problemas dos pacientes, né? E o básico nem sempre, assim, ela é simples, né, no conceito, mas não é fácil da gente manter, né? Então, começa com um bom sono, né, uma qualidade de sono interessante, que vai, desde o teu quarto, colchão, travesseiro, aí vai hábitos, né, não levar o celular para a cama, desligar ele 2 horas antes. Então, tu começa aí, porque só de tu dormir bem, o teu dia seguinte tu vai ter menos necessidade de comer carboidrato, vai ficar mais fácil a tua alimentação, né? Menos irritado, mais produtivo. Então, tu já começa ali, aí depois disso entra a alimentação bem feita, come correndo qualquer coisa, os ultraprocessados. Então, assim, faz o básico bem feito. Né? Vamos organizar, tá evacuando, como é que tá essa tua evacuação? Cara, às vezes é isso aí, tu vai ter uma hiperproliferação de bactérias, aquele intestino cheio de uma semana, pega aquele foco de endometriose, cutuca, traciona, distende, é óbvio que ela vai ter mais dor, né? Tu tá puxando, corrigiu aquilo, e tu vê, às vezes não é nem só, eu não tô nem entrando no foco do inflamatório ali, eu tô dizendo a questão física. Tá, sim, tá que é maneira mecânica, né? Mecânico, exato. Perfeito. Tá distendendo, parou de distender, tu vai ter menos desconforto, sabe? Então vamos devagar, né? Nesse básico. Perfeito. Assim. E justamente entrando na questão do estilo de vida, né? Que é o meu grande, eu digo, cada vez mais, é o intestino e a questão da mudança do estilo de vida e o impacto do estilo de vida na nossa saúde. Primeiro, né, em relação à questão da endometriose, o que os estudos sugerem? Que sim, que a gente deve, quais são os pilares nesse tratamento? Né? Então, para as mulheres que já têm endometriose, o que mais, além de ir lá no Dr. Halley, fazer todo esse estadiamento da doença, personalizar o meu tratamento, né, seja ele farmacológico, medicamentoso, em algumas situações já mais, como falastes, né, Halley, tem algumas situações que precisa da cirurgia, mas eu acredito que ainda que seja um público muito selecionado. O que mais eu posso fazer? O que eu posso fazer pelo meu corpo?
Então, certamente, como o Halley já está falando, pegando aqui o gancho da alimentação, o que os estudos sugerem? Que nós devemos, sim, ter uma alimentação rica em nutrientes, que eles vão nos ajudar nessa inflamação, como nós falamos, né? Nessa inflamação crônica de baixo grau, mas também tem um impacto importante na nossa saúde intestinal, falando também para as mulheres que já têm endometriose intestinal, que seria basicamente uma alimentação rica, né, naquelas substâncias que a gente sabe, nos antioxidantes, das gorduras boas. E aí, Stella, qual seria o melhor padrão alimentar? Qual é a alimentação mais estudada no cenário de endometriose? É a alimentação do Mediterrâneo, mais uma vez, Candice. Sim, eu li um Bingo, de novo! É sempre! Os maiores estudos são com a dieta do Mediterrâneo. Eu falei, não. Dieta do Mediterrâneo, de novo. Por quê? Porque a dieta do Mediterrâneo ela é rica em resveratrol, que são as frutas vermelhas. Então, sempre que nós pudermos incluir no nosso dia a gente sempre fala aqui o morango, o mirtilo, a amora, a jabuticaba, a framboesa. As frutas vermelhas, elas têm a nossa uva, né? Uva, excelente aqui da nossa região, especialmente a casca da uva que mais tem resveratrol. Então, trazer para o nosso dia a dia, claro que nós sabemos que a gente deve consumir 2 frutas por dia, mas variar essas frutas. Eu vejo que no consultório é assim, doutora, eu como uma banana e maçã. Claro, são as mais práticas e as que duram mais, né? Ok, eu como banana e maçã, mas outro dia eu vou comer um morango e vou comer um abacate, tentar variar isso para nutrir a nossa microbiota intestinal, e nós vamos estar realmente trazendo diferentes nutrientes. Uma outra questão importante aqui justamente são as gorduras boas, né? Como a gente sempre fala, especialmente a gente deve reforçar aqui a importância do azeite de oliva nessa alimentação do Mediterrâneo. Bom azeite, né? É a base, exatamente, de preferência o extra virgem. E, inclusive, nós temos um podcast, o 43º, que está ótimo, que é sobre alimentação do Mediterrâneo, adaptado à realidade brasileira, que foi com a Bianca Naves, que é especialista em dieta do Mediterrâneo. Então, realmente, ela nos trouxe, né, Candice? Puxa, não tenho salmão no Mediterrâneo, mas como que eu vou ter uma alimentação semelhante à do Mediterrâneo? E nós sabemos que isso, de uma forma geral, para as mulheres com endometriose, o ideal seria a alimentação do Mediterrâneo. Mas as que têm síndrome do intestino irritável, talvez se beneficiem da dieta Low Food Map. E por isso que tem que ser individualizado. E se comenta na literatura, talvez, naquelas mulheres que têm histórico, puxa, não consigo usar nada que não seja de ouro, inflama minha orelha. Tem alguns indícios na história de talvez alergia ao níquel, que a gente deva tentar, mas isso a nutricionista vai personalizar a dieta. Parece que para algumas mulheres com endometriose, nós diminuirmos o consumo de alimentos ricos em níquel, como amêndoas, amendoim, lentilha, tomate... Enlatadas. As coisas enlatadas são exatamente, níquel, né? Exatamente. Evitar os embutidos. De novo, né, a gente sabe o quanto os embutidos, as carnes, não é só os embutidos, as carnes processadas também, eles têm um impacto negativo na saúde intestinal, não se tem dúvida disso. Carcinógeno tipo 1, não é nem só endometriose, é prevenção de câncer de intestino. Então, nós colocarmos no nosso dia a dia presunto, salame, mortadela, né, não é saudável. E mesmo que seja blanquê, peito de peru, não importa se é carne vermelha ou carne branca. É o processo de preparo, né, liberação dos nitritos, enfim, que está associado a esse processo de preparo é que está associado. Mas também as carnes processadas, como, por exemplo, o bacon, né, também parece não ser um bom alimento para o dia a dia. Eu digo, não é que nunca vai poder comer, mas não é um bom alimento para estar todos os dias na minha mesa. É isso que conta. O que conta não é o eventual eu vou comer uma tábua de frios. O que conta é comer todos os dias, né? Bom, parece que também os chás, né? Por exemplo, o chá verde, o chá branco pode nos ajudar na saúde intestinal das mulheres com endometriose. A literatura cita. O café, tentar evitar o excesso de café, mas o café de 1, 2 cafezinhos por dia não parece trazer... Deixa eu te falar sobre isso. Ontem eu li um artigo, que agora é de 2025, sobre a dieta para endometriose. Uma coisa que eles falam que eu achei interessante e que é um problema que a gente tem, que os artigos têm uma qualidade técnica muito baixa, né? É muito difícil fazer
trabalhos com dieta. Estudar dieta. Dieta e estilo de vida também, né, guria? É muito difícil. Então, uma coisa que eles falam, olha, não é coisa que a gente possa levar, assim, que é com certeza absoluta, porque os trabalhos têm qualidade técnica baixa. Mas me chamou a atenção o negócio do café, que parece que mais de, sei lá, 300 miligramas de cafeína por dia, uma coisa assim, está associado com piora dos sintomas. E seria 3 cafezinhos por dia. 3 cafezinhos por dia serem associados com pior dos sintomas. Outra coisa que mostrou estar associado com pior dos sintomas é manteiga, que eles acham que é por causa do componente da gordura da manteiga. Tá? E nesse artigo que eu achei interessante, esse que falava da dieta do Mediterrâneo no final, que os laticínios que você sabe que eu não gosto de leite, os laticínios não estavam associados com pior dos sintomas. Eles acham que talvez por causa do componente do cálcio e da vitamina D que faz regulação do sistema imune. Tá? Exato. Eles acham que uma das explicações que eles dão, né? E outra coisa que estaria associada com melhora seria realmente as leguminosas e principalmente as crucíferas, tipo brócolis, essas coisas seriam associadas com melhora, sabe? Isso aí. E aí vem as fibras, né? Como a gente sempre fala, né? Nossa queridíssima fibra, que é a grande nutriente da nossa microbiota intestinal. E como hoje, a média da população brasileira de consumo de fibras é 14 gramas. Nós precisamos consumir de 25, as mulheres, mais ou menos 25 gramas, e os homens, pelo menos 30 gramas de fibra. Isso é muito. Eu digo para os pacientes, vocês têm noção do que é 30 gramas de fibra? Significa 10 maçãs. A fibra é de 10 maçãs. Ninguém vai comer 10 maçãs, né? Não, Então, assim, o quanto a gente precisa conhecer melhor, como a gente precisa olhar para afinal essa quantidade de fibra, né? Eu fiquei chocado, assim, né? A primeira vez que eu te vi falando sobre fibra, assim, ela foi, assim, tá, fibra, né? Eu era da mesma filosofia que tu tava. Eu tô comendo alface, cara. Eu como alface todo dia, de manhã, de noite. Exato! Tá resolvido na minha questão de fibra, sabe? Não, aí a quantidade. Não tem nada de fibra, é mais, quase, né? É mais do que a proteína, porque a mulher tem a questão da proteína, ingestão de proteína, envelhecimento e tal, mas e aí fica muito abaixo, mas a fibra supera, assim, né? A gente come muito menos fibra do que precisaria, menos. Né? Muito menos. E aí, de novo. E é voltar o feijão pro prato, porque não é não comer carne, é voltar o feijão com arroz, porque daí eu vou comer menos carne. E o feijão tem muita fibra, né? Feijão, cada 100 gramas de feijão tem 9 gramas de fibra. 100 gramas de maçã tem 3 gramas de fibra. Então, vocês verem o quão rico o feijão é. Então, nós conseguirmos ajudar as pessoas pararem. Eu sempre pergunto, você come feijão? Ah, doutora, uma vez por semana. Mas por que uma vez por semana? Ah, porque eu nem sabia. As pessoas não têm clareza do nutriente tão rico que nós temos, né? Fácil acesso. De nutriente nós temos, exatamente. E aí, além disso, vem também, além da alimentação rica em fibras, de reduzir os ultraprocessados, especialmente as carnes, como nós falamos, aumentar os grãos integrais sempre que possível. Então, quando for possível, lá no buffet aquilo, tem arroz branco e integral. Claro que eu também gosto, meu paladar gosta mais do arroz branco, mas aquela fibra do arroz integral vai ajudar na saúde da microbiota, vai me ajudar na saciedade, vai prevenir a resistência à insulina, que também tem muito a ver com toda essa questão inflamatória que nós já falamos aqui. Os peixes ricos em ômega 3, e aí a gente tem uma certa limitação na nossa região, porque são os peixes gordos. Então, seria o atum, a sardinha e também o salmão. Lembrando que a Bianca nos falou, né, e as nutricionistas falam que a questão o enlatado não é considerado ultraprocessado. Então, não é que comer todos os dias atum, sardinha enlatada, mas é o que nós temos aqui, né? Então, eventualmente, vou fazer um sanduíche, fazer uma pastinha ali de atum, também vai nos ajudar na saúde da microbiota e vai ajudar essas mulheres com endometriose. Então, diversificar as fontes de proteína, não ficar só realmente as carnes vermelhas, né? Como nós já falamos aqui. Sobre atividade física, a gente não pode esquecer, é um dos pilares do tratamento. Então, além da alimentação, a atividade física é um pilar essencial para as mulheres com endometriose, porque nós sabemos, isso mais do que nunca a ciência nos mostra, que a atividade física, ela não é simplesmente para perder peso. E eu acho que a gente precisa, né, ajudar nossos pacientes a entenderem porque a perda de peso só pelo exercício ela é pequena.
E se isso é o único motivador para a pessoa ir para academia, ela vai para academia, se matricula 2 meses, não perdeu nem 1 grama, às vezes pode até aumentar, porque aumenta a massa, né, massa muscular, ela vai se desmotivar. Então, nós precisamos ajudar os pacientes a entenderem que a atividade física reduz a inflamação, ela melhora as dores, aumenta, né, ajuda na percepção de dor. Exatamente por conta da endorfina, ela auxilia nesse equilíbrio hormonal, sim, lá no estroboloma, da saúde da nossa microbiota. Então, ela faz parte do tratamento. Ela é um pilar ela deve ser também um pilar do tratamento. Assim como o Harley falou sobre o sono. O sono e o manejo do estresse, eu não consigo falar com os meus pacientes, não consigo ajudar eles a manejar estresse sem olhar para o sono deles e vice-versa. Porque se eu não durmo bem, é óbvio que eu vou ter um dia mais estressado, mas se eu passei um dia muito estressado, tem uma chance maior de eu não dormir bem. Né? Então, só reforçando que tanto o estresse quanto o sono ruim, o sono não reparador, e hoje nós vivemos uma sociedade onde 70% da população dorme mal, segundo o Instituto do Sono. Isso é muito preocupante, gente. 70% das pessoas, olha, hoje é raro no consultório nós atendermos um paciente que não toma ou melatonina, né, não precisa nem ser, né, os outros tratamentos para insônia, mas assim, desde melatonina, enfim, um monte de coisa. Eu pergunto para o paciente, tá, mas e você toma melatonina, ok? E até que horário você usa o celular? Ah, doutora, até a hora de dormir. Então, eu estou usando o celular que inibe a melatonina, né? A luz azul inibe a melatonina, mas eu estou suplementando a melatonina. Então, a gente precisa alertar os pacientes sobre isso. Então, nós sabemos, como o Harley falou, que quem dorme mal tem mais aumento de peso, e o aumento de peso também é um fator ruim para endometriose, né? Sim, né? E toda a microbiota que está envolvida nisso também, né? Não, e o nosso tecido adiposo produz também hormônio feminino, né? Então, é mais uma coisa ali que está botando hormônio no corpo, né? Perfeito. E está associado à gravidade também, eu estava lendo, né? Que as mulheres que têm obesidade têm uma chance maior de ter mais sintoma, né? Sim. Antes a gente achava que era da magra, né? Mas a obesidade também por aquilo, né? Tu tem toda essa disrupção, assim, tu tem mais produção, né? Tanto periférica de estrogênio, mas tu tem essa alteração intestinal, principalmente, assim, essa flora, né, o estroboloma, essa flora intestinal também, ela piora tudo, ela vai piorar o teu sintoma, piora a dor, piora a extensão. O paciente obeso, ele tem, via de regra, ele tem um relacionamento ruim com a parte intestinal também. Então, assim, tu tem essa parte toda, né, já desregulada. Então, óbvio que vai agravar mais, né, o sintoma também. Gente, a obesidade é um estado inflamatório crônico de baixo grau. Exatamente. E isso que a gente falou, inflamação chama inflamação. Então, assim, a obesidade, assim, eu sei que, né, tem toda essa coisa de se aceitar como se é, mas a obesidade é uma doença, é um estado inflamatório crônico de baixo grau. Então, tudo que tem pequenas inflamações no nosso corpo vão piorar, né? Não adianta. Perfeito. Nós poderíamos ficar a manhã inteira falando, mas nós precisamos encerrar o episódio e eu te convido, Harley, a deixar tua mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Olha, é muito bom a gente conversar sobre isso, né? Mas eu acho que a mensagem que eu vou deixar é o episódio de vocês. Esse é o 43, tu falou, né? Que é a da... 43, sobre a dieta do Mediterrâneo. Porque eu acho que assim, tudo tem um início, né? Um princípio. Então, trazer essa paciente, né? Desse quadro inflamatório crônico, seja qual for a patologia, mas hoje, falando de endometriose, né? E aí tu fala da dieta do Mediterrâneo, mas ela vai olhar lá, eu não tenho condição. Então, tu ter essa dieta mediterrânea, e hoje tem trabalhos mostrando isso, não, vamos abrasileirar essa dieta do Mediterrâneo, vamos trazer para nós, porque a gente não tem peixe, descomplicar. Assim, descomplica, tira o custo, bota as coisas que a gente tem, isso que tu fala do feijão, cara, o feijão tá aqui todo dia, tá, sabe, é fácil, volta o arroz e feijão pro prato, tá? Porque, de novo, há hoje uma confusão muito grande com relação à dieta, né? Então, tem a questão de lactose, de glúten, né? O leite, nesse momento pode não ser, não parece estar pior, mas a gente tem uma qualidade, às vezes, ruim de leite, e, de novo, mas então, peraí, vamos zerar primeiro a tua alimentação. Como é que tu tá? Ela come um monte de embutido, um monte de negócio, daí a gente diz que o leite pode ser que não, mas é que nesse teu ambiente que tá todo ruim, então a gente precisa zerar, vamos melhorar, e aí a gente tem essa melhora, e aí depois o leite pode ser reintroduzido. Então,
tu ter o acompanhamento nutricional, o acompanhamento gastroenterológico, do tipo, vamos melhorar a tua alimentação no início, vamos restringir ela um pouco no início e depois a gente começa a reintroduzir. Então, acho que esse passo a passo é o importante e é o que os pacientes têm que ter em mente também, assim, né? O acompanhamento especializado no tipo, vamos orientar bem as substituições, como é que tu vai voltar. Então, para finalizar, aquilo que eu falei no início, tu começa com um diagnóstico, mas tu tem que ter o acompanhamento, porque é uma doença crônica, né? E a gente modificável em certos pontos, seja cirúrgico, né? Medicamentoso. Então, este acompanhamento é importante e o estilo de vida da paciente, né? Vai ter que adaptar o teu estilo de vida, né? Mudar o que te trouxe até aqui doente, com sintomas, né? E às vezes abrir o olho, que às vezes tem coisa que a gente acha que... O paciente às vezes é informado, acha que aquilo não faz mal e diz, olha, de repente no teu caso, isso aqui pode estar te prejudicando. E outro lado, tu tirou todo o leite e a lactose, pô, de repente tu não precisava ter tirado. De repente tu pode reintroduzir, às vezes que o paciente gosta muito, né? Então, o dia a dia, a individualização, o estilo de vida, acho que são os pontos fundamentais, né, disso aqui. Tá? E obrigado por me dar essa oportunidade de a gente vir aqui conversar, matar a saudade de vocês, né, Estela? A gente mora na mesma cidade, não se vê tanto. E a Candice, assim, né? Muito tempo que não se vê, né? Bastante. Tava com saudade também, sabia? Eu te vi, eu pensei, tá com saudade desse cara. Pura nostalgia, né? Nós éramos no mesmo tempo da residência, então a gente fez aqui foi realmente um reencontro. A gente fez grupo de estudo no final da faculdade. A gente estudava Olha só, que legal. Todas as semanas. Eu entrei na residência por causa da Candice, entendeu? Eu xinguei ele uma vez que ele não estava estudando, né? Aconteceu. E eu gostaria verdade, mas depois mudou, né? Tu viu que eu ouvi, né? Eu mudei meu estilo de vida, né? Olha aqui, ó. Não, aqui agora virou confessionário, mas eu quero deixar uma mensagem final para as nossas pessoas, para as pessoas que estão nos ouvindo que têm endometriose, é que você não está sozinha. Então, assim, busque ajuda, busque os profissionais que estudam mais essa área, né? E esse cuidado integrado isso vai fazer toda a diferença na sua jornada, né? A gente não está aqui no mundo para sofrer, não, gente. Eu digo que hoje a medicina, cada vez mais, a gente tem recursos, sim, de olhar além do sintoma. É isso que essa mulher precisa. Ela precisa que os profissionais olhem para ela além do sintoma, né? Candice, a tua mensagem final? Gente, eu adorei. Achei muito bom o nosso podcast. E eu acho isso aí que... assim, ó, quando eu passei isso que eu falei antes, tá? Assim, a gente aprendeu na faculdade endometriose de um jeito que não é mais hoje em dia. Então, assim, às vezes o profissional ele só não tá atualizado mesmo. É muito difícil estudar tudo o tempo todo. Assim, eu e Estela, a gente tá estudando intestino, mas assim, tem gente que não tem tempo de estudar intestino, né? Então, assim, pros clínicos, pros gastroenterologistas, pros pacientes, tá? A gente tem que desconfiar de endometriose em pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, no momento que tu ganhou um diagnóstico de intestino irritável e tu é mulher, tu tem que desconfiar de endometriose. Tem que ter pelo menos aquela coisinha assim, será que não é? Eu acho que a gente tem que se ligar. 10% das mulheres têm isso, né? Pelo menos 10%, né? Pelo menos 10% tem. Então, a gente tem que se ligar. Eu acho que a gente está deixando passar diagnósticos. E aí eu convido vocês agora a deixarem então os contatos. Rally, como é que os nossos ouvintes te encontram lá no Instagram? É Alley_Calcanhoto. Esse é o meu... E tem o site agora, que é o dralley.com.br, e tem o @Instituto Endoelite, tá? Que é a clínica onde a gente faz esse acompanhamento multiprofissional, e ela também tem o site, que é institutoendoelite.com. Vocês me encontram no Instagram no @StelaMarineGastro. E o meu é candicecrumel.gastro. E nós temos também o Instagram do podcast, que é o GastroTalks _. Isso aí. Pessoal, assim finalizamos o 46º episódio do GastroTalks. Muito obrigado por estarem conosco. Se esse episódio fez sentido, não deixem de divulgar para as pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Um bom dia para todos vocês. Até mais. Bom dia. Beijo. Até.